Distrito dos Mecânicos, ó. O homem foi executado. Primeiro, ó, chegaram lá, pararam o carro e jogaram ele fora. Ele já estava amarrado, amordaçado, todo lapeado, estava todo judiado, já tinha apanhado muito e foi executado com pelo menos 30 disparos de arma de fogo. Foi fuzilado aí, ó. Em via pública, fuzilamento. E a nossa reportagem na tela, cadê? Vai. 4 elementos chegaram em um carro, um Celta vermelho. Provavelmente o carro foi roubado, havia sido roubado no dia anterior. E já chegaram com ele amarrado de corda. Certamente, possivelmente ele já tinha sido espancado. E aqui no meio da rua, soltaram ele e ainda vivo dispararam vários tiros de pistola. Além de ser um crime com extrema violência, ainda possivelmente o rosto está bastante aprofundado, a região craniana. Possivelmente deve ter sido, segundo a perícia, o pneu do carro ter passado por parte do crânio dele. Então, nós temos já subsidiado algumas informações preciosas de possíveis elementos, indivíduos que participaram desse bárbaro homicídio, modalidade de execução, e as circunstâncias que o crime ocorreu, bem como a autoria e motivação, serão esclarecidos no decorrer das investigações. Trata-se de uma pessoa do sexo masculino, aproximadamente uns 30 anos de idade, né? Ele encontra-se sem nenhuma identificação, está sendo recolhido às dependências do IML na condição de ignorado. Trajava camiseta vermelha, uma bermuda surfista colorida, né? Ele tem algumas tatuagens que, se porventura tiver algum familiar, tem no antebraço esquerdo o nome Ranieri Iara. Na região do braço direito tem o nome Nádia e Maria Clara. Então, se porventura tiver algum familiar que tenha uma pessoa do sexo masculino com essas características, comparecer ao IML para fazer o reconhecimento desse corpo. Ele foi trazido em vida aqui para o local, né? Não trata-se de desova, apesar que ele veio amarrado, extremamente imobilizado com a corda. E chegando aqui, ele recebeu aproximadamente 30 disparos de arma de fogo. Essas armas já consegui identificar pelo menos 3 calibres diferentes. 2 pistolas, sendo uma de calibre 380, uma 9mm e um revólver calibre 38 também foi empregado nessa ação delituosa. Então fica bem claro, né, caracterizando realmente uma execução da vítima e numa região realmente com certo movimento aqui, circulação de pessoas e veículos, né? Então não hesitaram em realizar essa execução em pleno espaço urbano. Ó, disparos de arma de fogo, calibre 380, 9mm, revólver calibre 38, estava amarrado, teria sido torturado antes. Fuzilaram ele e ainda passaram com o carro por cima da cabeça, né? Rapaz, vou dizer um negócio a tu, os plantões de Dr. Paulo Josafá, viu? Dr. Paulo Josafá começou o plantão ontem de manhã, aí policial trocou tiro com policial. Aí depois foi isso aqui de tarde. Hoje de manhã, pra fechar o plantão do Dr. Paulo Josafá, um feto encontrado. Dr. Paulo Josafá, viu? Plantão do senhor. Pra atualizar a gente sobre esse caso, se já tem identificação ou não, deixa aí com o Poliano Sorrentino pra gente fechar essa informação aqui desse homicídio do Distrito dos Mecânicos. Ô, Poli, tem informação? Tu sempre pronta e preparada. Tem informação sobre esse caso, Poli? Isso, Erli, pronta, preparada e ao vivaço aqui direto do IML de João Pessoa novamente, porque fiz um trabalho investigativo assim que cheguei por aqui. Erli, consegui entrar, conversar com os familiares desse homem que foi encontrado morto ontem no Distrito Mecânico, sobre essas condições que você falou, né? Depois de ter sido aí metralhado, como diz a história, também teve o carro que passou por cima da cabeça e ele estava amarrado. Então, todos esses requintes de crueldade chamando bastante a atenção de toda a população, principalmente dos familiares. E justamente por conta disso que a gente encontrou aqui os familiares, um irmão da vítima e também uma prima, que estavam realmente fazendo aqui o trabalho de identificação. Como é importante nesse trabalho da imprensa, né, Erli? Que a partir do momento em que a gente divulga a informação, então os familiares puderam ter acesso nesses detalhes, como roupas, tatuagens, e puderam vir aqui ao IML através dessa informação e confirmaram que realmente era esse ente, né? E ele foi identificado. O nome dele é Willamis Alexandre da Silva. Ele tinha 30 anos.
Um detalhe para essa história, viu, Erli? Que a família toda mora naquela região do bairro dos Estados, de Mandacaru, e ele foi assassinado no Distrito Mecânico, né? Bem distante. Perguntei aos familiares se eles tinham acesso recente ao Williams. E ele me disse: Poliana, a gente não tem acesso. Ele vivia no mundo do crime. O que é que acontece? Ele já era ex-presidiário. Na verdade, ele era um presidiário que estava em débito com a justiça, porque ele deveria estar cumprindo regime semiaberto, que é aquele regime onde a pessoa consegue o direito, né, de passar o dia fora da prisão, fazendo atividades, trabalhando, enfim, e na parte da noite retoma para o presídio. Então ele deveria estar cumprindo, né, essa medida através do presídio de segurança média no bairro de Mangabeira. Só que há pelo menos um ano ele não fazia isso. Ele estava, então, era considerado um foragido da justiça porque estava deixando de cumprir essa medida do regime semiaberto. E ontem aconteceu esse assassinato, então, envolvendo o Williams. Perguntei também se ele tinha filhos, esposa, na tentativa de identificar, né, essa questão relacionada às tatuagens, aos nomes, e me disseram que não tinham conhecimento, então, dele ser casado e ele não tinha filhos. O sepultamento do Williams deve estar acontecendo ainda hoje no cemitério Santa Catarina. O corpo ainda está aqui no IML, os familiares estão aguardando todos os trâmites para que possam seguir aí com esse sepultamento. Não vai ter velório justamente por conta desses requintes de crueldade. Os familiares estão com medo porque os assassinos ainda estão soltos. Eu volto com você, Erli. Obrigado, Poliana Sorrentino, fechando, arrematando aí. Confesso a você, viu, Poli, quando eu vi, né, a informação do perito dizendo, não, tinha 3 nomes de 3 pessoas aqui no braço, eu imaginei que fosse dos filhos, né? Mas a família disse que não era filho. Vamos aqui, ó. 3 homens e uma mulher foram presos em uma operação na cidade de Baraunas, lá no sertão. Eita, Baraunas! Quem te viu e quem te vê, hein? Diz que era camburão em Baraúna hoje, viu, menino? Diz que era camburão de polícia com força. O girofleque passando em Baraúna, eu conheço aí. Baraúna.